Vocês cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, comeram à mesma mesa, dormiram sob o mesmo teto. E, mesmo assim, você e seu irmão se tornaram pessoas completamente diferentes. Ele se tornou frio, manipulador, incapaz de sentir empatia, incapaz de admitir seus erros, incapaz de amar de verdade. Você se tornou o oposto. Talvez sensível demais, talvez carregando culpa demais, talvez tentando curar todo mundo, menos você mesmo. Como isso é possível? Mesmos pais, mesma infância, resultados completamente opostos. Carl Jung dedicou anos ao estudo dessa questão. E a resposta dele vai te surpreender, porque não é sobre os pais, é sobre o papel que cada filho foi forçado a desempenhar. Deixe-me contar sobre dois irmãos. Vamos chamá-los de Ricardo e Mateus. Ricardo era o primogênito. Mateus veio 3 anos depois, quando Ricardo nasceu. Os pais estavam em crise. O casamento estava desmoronando. O pai tinha perdido o emprego. A mãe estava deprimida. Ricardo chegou em um momento de caos. E desde o primeiro dia, ele foi tratado como um fardo. Mais uma preocupação, mais um problema. A mãe não conseguia se conectar com ele. Estava deprimida demais. O pai estava ausente, buscando trabalho, buscando escape, buscando qualquer coisa, menos responsabilidade. Ricardo aprendeu cedo que suas necessidades não importavam, que chorar não trazia conforto, que pedir atenção trazia rejeição, e ele desenvolveu uma defesa. Se ninguém vai me dar amor, eu vou me tornar alguém que não precisa de amor. Isso é o que Jung chamou de escudo narcísico, quando a dor de não ser amado é insuportável. A psique cria uma ilusão de grandiosidade, uma ilusão de autossuficiência, uma ilusão de superioridade. Ricardo se tornou um menino que não precisava de ninguém, que era melhor que todos, que estava acima das emoções. Era mentira. Por dentro, ele estava morrendo de fome afetiva. Mas a defesa funcionava. A dor diminuía. 3 anos depois, Mateus nasceu. E o cenário era completamente diferente. O pai tinha encontrado emprego. A mãe tinha saído da depressão. O casamento tinha se estabilizado. Mateus chegou num momento de paz relativa. E, mais importante, Mateus chegou quando os pais já tinham um filho problema. Porque, nesse ponto, Ricardo já estava mostrando sinais. Já era a criança difícil, já era o filho que dava trabalho. E os pais, consciente ou inconscientemente, projetaram em Mateus o oposto. Mateus seria o filho bom, o filho fácil, o filho que compensaria os problemas de Ricardo. Mateus foi tratado com mais carinho, mais atenção, mais validação, mas isso veio com um preço. Mateus aprendeu que seu valor dependia de ser o oposto do irmão. Ele precisava ser bom porque Ricardo era mau. Ele precisava ser fácil porque Ricardo era difícil. Ele precisava ser sensível porque Ricardo era frio. Jung chamou isso de polarização familiar. Quando pais dividem os filhos em categorias opostas, cada filho fica preso no seu papel. Ricardo se tornou cada vez mais narcisista. Por quê? Quanto mais ele era rotulado como o filho problema. Mas ele precisava do escudo narcísico para sobreviver. Mateus se tornou cada vez mais o cuidador, o sensível, o que absorve a dor dos outros. Porque esse era o único papel disponível para ele. Mesmos pais, mesma casa, papéis completamente diferentes. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não escolheu seu papel. Seu irmão narcisista não escolheu o papel dele.
Os papéis foram atribuídos antes que vocês pudessem pensar, escolher ou resistir. Ricardo não decidiu ser narcisista. Ele foi empurrado para uma situação impossível. E sua psique encontrou a única saída disponível. O escudo narcísico foi uma estratégia de sobrevivência, não uma escolha moral. Isso não o absolve. Ele ainda é responsável pelo dano que causa como adulto. Mas entender a origem muda a perspectiva. Seu irmão não nasceu mal. Ele foi quebrado de uma forma que criou essa defesa. Uma forma diferente da forma que você foi quebrado. E aqui está algo que você precisa entender profundamente. A maioria das pessoas pensa que narcisismo é escolha, que o narcisista decidiu ser assim, que ele poderia mudar se quisesse. Jung discordava. Ele via o narcisismo como uma ferida, não como uma escolha. Uma ferida tão profunda que a única forma de sobreviver foi construir uma fortaleza ao redor do eu verdadeiro. O problema é que essa fortaleza se tornou uma prisão. O narcisista construiu muros tão altos para se proteger, que agora ele não consegue sair, não consegue se conectar, não consegue ser vulnerável. E ele não sabe. Essa é a tragédia. Ele acha que os muros são ele, acha que a máscara de superioridade é seu rosto verdadeiro. Acha que não precisa de ninguém porque é mais forte que todo mundo, mas por baixo dos muros existe uma criança aterrorizada. Uma criança que aprendeu que amor não existe, que ninguém vai protegê-la, que ela precisa se proteger sozinha. Ricardo tinha essa criança escondida. Mateus podia ver às vezes, em momentos raros, quando Ricardo baixava a guarda. Mateus via o irmão assustado que existia por trás da máscara. Mas esses momentos eram raros e ficaram cada vez mais raros conforme os anos passaram. Agora, preciso te explicar os 3 papéis principais que pais narcisistas ou disfuncionais atribuem aos filhos. Primeiro papel: o filho predileto. O filho predileto é a extensão narcisista dos pais. É o filho que carrega as expectativas. O filho que deve ser perfeito. O filho que reflete a imagem que os pais querem projetar para o mundo. O filho predileto recebe atenção, recebe elogios, recebe recursos, mas o preço é altíssimo. O filho predileto não pode falhar, não pode ser humano, não pode ter necessidades próprias. Ele existe para servir a imagem dos pais. E quando o filho predileto inevitavelmente falha em ser perfeito, o amor é retirado, brutalmente, completamente. Filhos prediletos frequentemente se tornam narcisistas, porque aprenderam que amor é condicional, que valor vem de performance, que ser amado significa ser perfeito. Ou se tornam perfeccionistas destruídos por ansiedade, sempre buscando a aprovação que nunca será suficiente. Segundo papel: o bode expiatório. O bode expiatório é o depósito de tudo que está errado na família. É o filho que leva a culpa, o filho que é rotulado como o problema, o filho que justifica toda a disfunção familiar. Se a família está mal, é culpa do bode expiatório. Se os pais brigam, é por causa do bode expiatório. Se algo dá errado, o bode expiatório é responsável. O bode expiatório sofre abuso direto. É criticado, humilhado, rejeitado, tornado invisível ou hipervisível de formas negativas. Mas aqui está algo interessante que Jung observou. O bode expiatório, apesar de sofrer mais abuso direto, frequentemente tem mais chance de se curar. Por quê? Porque o bode expiatório sabe que algo está errado. Sabe que o tratamento é injusto. Você sabe
que a família é disfuncional. O filho predileto muitas vezes não sabe. Ele acha que a família é normal, que o amor condicional é amor de verdade, que a pressão é apenas cuidado. O bode expiatório, por outro lado, tem clareza sobre a disfunção. E essa clareza, apesar de dolorosa, é o primeiro passo para a cura. E existe um terceiro papel, a criança invisível. A criança invisível é aquela que ninguém vê, aquela que não dá problema, mas também não recebe atenção. Aquela que aprende a não ter necessidades, aquela que desaparece para sobreviver. É como se ela se dissolvesse no ar. A criança invisível não sofre abuso direto como o bode expiatório, mas sofre negligência profunda. Aprende que não importa, que suas necessidades não existem, que ela é fundamentalmente insignificante, algo como um móvel na sala. Crianças invisíveis frequentemente se tornam adultos que não sabem quem são, que não sabem o que querem, que se perdem em relacionamentos porque nunca aprenderam que suas necessidades importam. Ricardo, o irmão mais velho, foi uma mistura de bode expiatório e filho predileto frustrado. Ele carregava expectativas que não conseguia cumprir e era punido por isso. A corda sempre estourava para o lado dele. Mateus foi uma mistura de filho predileto e criança invisível. Ele era o bom na comparação com o irmão, mas suas próprias necessidades eram ignoradas em favor de manter a paz. Era como se ele fosse a cola que unia os pedaços. Você consegue identificar qual papel você ocupava? Qual papel seu irmão ocupava? Essa identificação é crucial para entender por que vocês se tornaram tão diferentes. E é importante saber que os papéis podem mudar ao longo do tempo. O filho predileto pode cair em desgraça e se tornar bode expiatório. O bode expiatório pode ser promovido a filho predileto se o anterior falhar. É um verdadeiro jogo de tronos. Essa instabilidade é parte da dinâmica tóxica. Crianças nunca sabem onde estão. O amor é condicional e pode ser retirado a qualquer momento. A segurança não existe. É como viver em um terremoto constante. Ricardo experimentou isso. Ele começou como o filho que carregava expectativas, mas quando não conseguiu cumpri-las, foi rebaixado, tornou-se o problema. O bode expiatório da família. Mateus foi elevado para ocupar o espaço, mas ele sabia, intuitivamente, que sua posição era frágil. E se ele falhasse, eu cairia também. Era como andar sobre areia movediça. Essa dinâmica cria adultos hipervigilantes. Adultos que estão sempre esperando a queda. Adultos que não confiam na estabilidade de nenhum relacionamento. Você se reconhece nisso? Agora, preciso te mostrar por que o mesmo tratamento cria resultados diferentes em crianças diferentes. Imagine 2 vasos de cerâmica. Ambos caem no chão, ambos quebram, mas eles não quebram da mesma forma. Um pode rachar ao meio, o outro pode estilhaçar em 1000 pedaços. Depende do ângulo da queda, da força do impacto, das falhas microscópicas já existentes na cerâmica. É como um floco de neve, nunca igual. Crianças são assim. O mesmo trauma não quebra todas da mesma forma. Carl Jung identificou que o temperamento inato faz diferença. Algumas crianças nascem mais sensíveis, outras mais resilientes, outras mais reativas. Carl Jung já nos alertava sobre isso. Uma criança sensível que sofre rejeição pode internalizar a dor, pode se tornar depressiva, pode desenvolver ansiedade. Ela guarda tudo dentro de si. Uma criança reativa que sofre a mesma rejeição pode externalizar, pode se tornar agressiva, pode desenvolver escudos narcísicos.
ela joga tudo para fora. Mesma ferida. Defesas diferentes. Ricardo era uma criança reativa por temperamento. Quando rejeitado, ele lutava, resistia, construía muros, ele erguia fortalezas. Mateus era uma criança sensível por temperamento. Quando rejeitado, ele se adaptava, cedia, tentava agradar. Ele se moldava como a água. A mesma família ativou defesas diferentes em cada um. E essas defesas, com o tempo, se solidificaram em personalidades. Ricardo se tornou o narcisista. Mateus se tornou o empata. Como dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda traumática. Carl Jung observou que irmãos frequentemente desenvolvem personalidades complementares. Se um vai para um extremo, o outro vai para o extremo oposto. Como se a família precisasse de equilíbrio e cada filho ocupasse um polo. Carl Jung sabia das coisas. O narcisista e o empata. O agressor e a vítima. O frio e o sensível. O forte e o frágil. É como um balancê. Esses pares não são acidentais. São criados pela dinâmica familiar. Cada filho se define em relação ao outro, e ambos ficam presos nos seus polos. É uma dança macabra. O problema é que ambos os polos são disfuncionais. O narcisista não consegue sentir. O empata sente demais. O narcisista não consegue se conectar. O empata se perde nas conexões. O narcisista explora. O empata é explorado. Nenhum dos dois é saudável. Ambos são respostas extremas a um ambiente extremo. É como gritar em um quarto cheio de eco. A cura para você não é se tornar como seu irmão. É encontrar o equilíbrio. Aprender a sentir sem se perder. Aprender a se proteger sem construir muros. Aprender a dar sem se esvaziar. É achar o caminho do meio. Você provavelmente se pergunta, por que eu me tornei sensível e meu irmão se tornou frio? A resposta está na combinação única de fatores. Seu temperamento. O momento em que você nasceu. O papel que estava disponível. As defesas que sua psique escolheu. É uma receita complexa. Você não escolheu ser o sensível. Seu irmão não escolheu ser o narcisista. Vocês foram moldados por forças maiores que a vontade individual. É como ser levado pela correnteza. Mas aqui está a boa notícia. Você pode escolher agora. Pode escolher entender. Pode escolher curar. Pode escolher não repetir. Pode quebrar o ciclo. Seu irmão narcisista provavelmente não vai escolher, porque o escudo narcísico é especialmente resistente à mudança. Admitir que precisa mudar significaria admitir que não é perfeito. E isso é insuportável para o narcisista. É como pedir a um leão para virar vegetariano. Mas você pode. Você tem a clareza que ele não tem. Você tem a capacidade de sentir que ele perdeu. E você tem a possibilidade de cura que ele recusa. Use isso. Deixa eu te contar o que aconteceu com Ricardo e Mateus quando adultos. Ricardo se tornou um empresário, bem-sucedido nos termos do mundo. Dinheiro, status, poder. Ele tinha tudo. Mas seus relacionamentos eram desastres. 3 casamentos fracassados, filhos distantes. Nenhuma amizade verdadeira. Pessoas eram ferramentas para ele, meios para fins. Era tudo sobre o poder. Mateus se tornou terapeuta, ironicamente, ou talvez previsivelmente. Passou a vida tentando curar nos outros o que não conseguia curar em si mesmo. Era um eterno curador ferido. Seus relacionamentos eram o oposto dos de Ricardo. Mateus atraía parceiras que precisavam ser cuidadas, que sugavam sua energia, que o tratavam como Ricardo o tratava. Era como um ímã para pessoas necessitadas.
Mateus repetia o padrão familiar nos seus relacionamentos. Era o cuidador, o que se anulava, o que existia para servir. Era o eterno servo. 2 irmãos, 2 formas diferentes de sofrer, 2 formas diferentes de repetir, 2 faces da mesma moeda. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. O irmão narcisista e o irmão empata frequentemente se mantêm conectados na vida adulta. Não por amor genuíno, mas porque precisam um do outro para manter suas identidades. É uma ligação doentia. O narcisista precisa de alguém para explorar. O empata precisa de alguém para cuidar. Eles se encaixam como peças de um quebra-cabeça doentio, um ciclo vicioso. Ricardo e Mateus mantiveram contato a vida toda. Ricardo ligava quando precisava de algo. Mateus atendia sempre. Ricardo criticava. Mateus tentava agradar. Ricardo desaparecia. Mateus esperava. Uma dança eterna de dor. Era a dinâmica da infância, reproduzida na vida adulta. E Mateus não entendia. Por que não conseguia se afastar? Por que continuava disponível? Por que continuava esperando o irmão que nunca viria? A resposta é que a dinâmica era familiar, literalmente familiar. Era o que ele conhecia. Era sua zona de conforto. Mesmo que fosse desconfortável. Mateus veio me procurar aos 45 anos. Ele estava exausto. Seu 3º relacionamento tinha terminado igual aos outros. Ele tinha dado tudo e recebido migalhas. E ele tinha uma pergunta que o atormentava há décadas. Por que eu não me tornei como meu irmão? Às vezes eu queria, às vezes eu invejava a capacidade dele de não sentir, de não se importar, de simplesmente tomar o que quer, sem culpa. Essa pergunta é mais comum do que você imagina. Filhos de famílias narcisistas frequentemente invejam os irmãos narcisistas, porque parece mais fácil, parece menos doloroso, parece mais poderoso. Mas Carl Jung foi claro sobre isso. O escudo narcísico não elimina a dor, ela enterra a dor. E dor enterrada apodrece, contamina, destrói de dentro para fora. Ricardo parecia não sofrer, mas ele estava sofrendo de formas que ninguém via. A incapacidade de conexão verdadeira, o vazio existencial que nenhum sucesso preenchia, a solidão profunda por trás da máscara de superioridade. Mateus sofria de forma visível, mas seu sofrimento estava na superfície. Podia ser acessado, processado, curado. Ricardo sofria de forma invisível. E sofrimento invisível não pode ser curado, porque primeiro precisa ser visto. E o narcisista não pode ver sua própria dor. O escudo não permite. Então, quando Mateus me perguntou por que ele não se tornou como o irmão, eu disse: porque você teve sorte. Sua sensibilidade, que parece fraqueza, é sua maior força. Sua capacidade de sentir dor é sua capacidade de curar. Seu sofrimento visível é sua porta para a libertação. Seu irmão está preso numa cela que ele nem sabe que existe. Você está numa cela, cujas barras você pode ver. E barras visíveis podem ser quebradas. Mateus ficou em silêncio por um longo tempo, depois que eu disse isso. Ele nunca tinha pensado assim. Sempre tinha invejado a frieza do irmão. Sempre tinha desejado não sentir tanto. Mas agora ele via diferente. Via que sua sensibilidade era uma bênção disfarçada. Via que sua dor era a porta para a liberdade. Via que o irmão, apesar de parecer forte, estava mais preso que ele. Essa mudança de perspectiva foi o início da cura de Mateus. Ele parou de tentar ser como Ricardo. Parou de ver sua sensibilidade como fraqueza. Começou a usá-la como ferramenta de transformação. E lentamente,
Começou a mudar. Começou a estabelecer limites. Começou a escolher parceiras diferentes. Começou a cuidar de si mesmo, como sempre cuidou dos outros. Ricardo nunca mudou. Continua o mesmo até hoje. 3 casamentos depois, filhos distantes, sozinho no topo de um império que não preenche o vazio. Mas Mateus mudou. E essa é a diferença que importa. Se esse conteúdo está te ajudando a entender dinâmicas que você carrega há décadas, considere deixar seu super obrigado. Você ajuda a trazer mais conteúdos como este, e eu leio cada mensagem pessoalmente. Agora preciso te dar algumas verdades difíceis sobre seu irmão narcisista. Primeira verdade: ele provavelmente não vai mudar. Narcisismo é uma das condições mais resistentes à mudança, porque o escudo funciona. Ela protege de dor insuportável. Abandonar o escudo significaria sentir tudo que foi evitado por décadas. A maioria dos narcisistas prefere destruir relacionamentos, famílias, vidas inteiras, a enfrentar essa dor, esperar que seu irmão mude. É uma receita para sofrimento contínuo. Você pode amar à distância, pode aceitar quem ele é, mas esperar mudança só vai te machucar. Segunda verdade: a relação de vocês provavelmente não pode ser consertada. Irmãos com dinâmica narcisista raramente conseguem ter relacionamentos saudáveis. Os papéis estão cimentados demais. Os padrões são automáticos demais. A história é pesada demais. Isso não significa cortar contato necessariamente. Significa ajustar expectativas. Significa parar de buscar no seu irmão algo que ele não pode dar. Terceira verdade: você precisa fazer o luto. O luto pelo irmão que você queria ter, pelo relacionamento que nunca existiu, pela família que deveria ter sido. Esse luto é doloroso, mas é necessário. Enquanto você se agarra à esperança de que um dia será diferente, você não pode seguir em frente. Mateus precisou fazer esse luto. Precisou aceitar que Ricardo nunca seria o irmão que ele queria, que os momentos de conexão eram ilusão, que o amor fraterno que ele buscava não existia. E provavelmente nunca existiria. Foi doloroso, mas foi libertador. Porque quando você para de esperar, você para de se decepcionar. Quando você aceita a realidade, você pode finalmente trabalhar com ela, em vez de contra ela. Agora vou te dar o mais importante. Você não é responsável pelo narcisismo do seu irmão. Você não causou. Você não pode curar. Você não pode consertar. Mas você é responsável pela sua própria cura. Você carrega feridas dessa dinâmica. Carrega padrões. Carrega crenças sobre si mesmo que foram instaladas na infância. Essas feridas precisam de atenção. Esses padrões precisam ser quebrados. Essas crenças precisam ser questionadas. Mateus descobriu que carregava uma crença profunda. Meu valor depende de cuidar dos outros. Essa crença veio do papel que ele ocupava na família. E essa crença estava destruindo seus relacionamentos adultos. Ele atraía pessoas que confirmavam essa crença. Pessoas que precisavam ser cuidadas. Pessoas que o usavam. Quando ele começou a questionar essa crença, tudo mudou. Ele começou a perceber que podia ter valor sem se sacrificar, que podia ser amado sem se anular, que cuidar de si mesmo não era egoísmo. Qual crença você carrega do seu papel na família? Qual padrão você repete? Qual ferida ainda está aberta? Essas perguntas são o início da sua cura. Carl Jung disse uma vez: onde o amor impera, não há desejo de poder.
E onde o poder predomina, o amor está ausente. Seu irmão narcisista escolheu poder. Você escolheu amor. Isso não te faz fraco, te faz humano, te faz capaz de conexão, te faz capaz de cura. Use essa capacidade. Cure suas feridas. Quebre seus padrões. Torne-se a pessoa que sua infância não permitiu que você fosse. Você não precisa ser definido pelo papel que a família te atribuiu. Você pode se redefinir. Pode escolher quem quer ser. Pode criar a vida que merece. Seu irmão provavelmente vai continuar preso, mas você não precisa continuar. Conte aqui nos comentários. Qual papel você ocupava na sua família? Filho predileto, bode expiatório ou criança invisível? E como isso afetou sua vida adulta? Eu leio cada resposta.